Apocalipse capítulo 2. Hoje nós vamos tratar sobre a partir do versículo 8. Nossos queridos irmãos, permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Pois é necessário. Todos encontraram, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sejam fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano, ou sofrerá o dano da segunda morte. Queremos trabalhar nessa noite com os irmãos sobre a carta à igreja de Esmirna. As figuras que caracterizam Jesus Cristo exaltado e revelado a João, elas são identificadas nas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, no sentido de trazer uma mensagem para cada uma delas. Foi aquilo que nós falamos no estudo passado. Jesus, quando direciona a mensagem para a igreja de Éfeso, você vai ver a figura de Cristo como candelabro, ele no meio dos 7 candelabros, e as 7 estrelas em suas mãos são a figura pela qual o Senhor se apresenta para ela, ou seja, para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último. Então você pode ver aí claramente que é isso que ele se denomina para a igreja, no capítulo 2 e versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós vamos ver aqui o contexto da igreja de Esmirna. Ela é uma cidade que ela concorria com a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Só que Esmirna tinha essa competição na questão econômica, ali com relação ali na Ásia Menor. E você vai ver que essa concorrência envolvia o comércio também e a exportação. O que fazia Esmirna ser uma cidade comercial era o seu porto, que ali facilitava as exportações e importações através dos grandes navios. Então ele tinha esse privilégio, e dentro da potência econômica, ela concorria ali com Éfeso. E também você vai ver que hoje essa cidade não é chamada mais de Esmirna, mas ela é chamada de Izmir. Ela tem aproximadamente hoje 300 mil habitantes. Ela fica ali hoje, certamente, na região da Turquia, onde é a Ásia Menor. Onde era a Ásia Menor. Portanto, essa igreja situada em Esmirna, ela foi fundada por Paulo. Lógico que se Paulo fundou a igreja de Éfeso, nós não podemos nos esquecer que também ele foi o responsável por toda aquela região, por pregar o evangelho e fundar a igreja. Ele tanto fundou a igreja, como também ele colocava homens para ficar aos cuidados daquele trabalho. E um dos grandes pastores conhecidos daquela igreja é o famoso mártir chamado Policarpo. Esse homem, ele trabalhou naquela igreja, e por ele pregar o evangelho,
e ele não cultuar o imperador de Roma, ele foi caçado. E ele, num determinado sonho que Deus revelou a ele, ele disse que era para ele se entregar, porque ele iria se tornar um mártir do cristianismo. E ele se entregou, e ele, ao se entregar, o rei Herodes e o seu pai se reuniu, foi ao encontro dele, colocou ele dentro da sua carruagem e disse: rapaz, nega Jesus que tu não vai morrer, nega Jesus que tu não vai sofrer. Então ele disse que não poderia negar a um Jesus que ele servia a ele há 80 anos, e o Senhor Jesus nunca fez nada de ruim para ele. Então ele não tinha motivo de negar o nome de Jesus. Então ele perseverava nessa fé, e ali o rei se zangou com ele, jogou ele do lado de fora da carruagem, ele caiu de mau jeito e veio quebrar a sua perna, e simplesmente aquela parte superior da sua perna. Então, e depois esse Policarpo, ele foi conduzido para o governador daquela região, e o governador ficou com muita pena dele, que ele já era um senhor de idade, e ele não negava Jesus por nada. Então ele pedia de todas as formas para que Policarpo viesse negar a fé em Jesus, mas ele não negava de maneira nenhuma. Então o imperador, ou melhor dizendo, o governador, colocou ele dentro de uma fogueira, e essa fogueira não conseguia queimar o seu corpo, e por aquela multidão com sede de sangue começou a clamar para que ele viesse ser morto pelos leões, pelos tigres, mas só que o horário do espetáculo já tinha passado. Então o gladiador deu a honra à sua espada a penetrar em Policarpo, e ele morreu aqui, mas ascendeu no céu como um príncipe para a glória de Deus. Mas ele não negou o nome de Jesus por nada. Então você vai ver que a igreja passava por severas perseguições naquela época. E Policarpo foi o pastor dessa igreja, foi ele pregar o evangelho. Então logo se vinha primeiramente Éfeso, na sequência geográfica. Então a próxima a receber ali a carta foi a igreja de Esmirna, aonde o mensageiro ali entregou esta carta para o pastor fazer a leitura para aquele povo. Então, meus irmãos, nós vamos olhar aqui sobre o primeiro e o último. Você vê aí no capítulo 2 e versículo 8 comigo. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você veja aí claramente que a carta, mais uma vez, ela vai ser entregue ao pastor da igreja, e o autor é Cristo. O pastor não vai falar aquilo que é dele, ele vai falar aquilo que Cristo mandou ele escrever, ou seja, a mensagem de Jesus. Pastor não pode subir no púlpito e pregar a mensagem dele, a palavra dele. Ele prega a palavra de Jesus, ele prega a Bíblia, porque a pregação do pregador não edifica igreja, que edifica a igreja é a voz de Cristo Jesus para o seu povo. Então você sabe, quando a Bíblia ela é pregada com sinceridade, então nós devemos olhar, ver a edificação do povo de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, algo necessário para que você entenda. Tem muitas pessoas que até perguntam assim: pastor, e se o meu pastor estiver pregando, não estiver pregando a palavra, ele não estiver cumprindo a palavra, a ordem é que você saia dessa igreja e vá para uma igreja que tem um homem de Deus pregando a Bíblia, pregando a palavra. Então, porque nós não pregamos outra coisa a não ser a palavra de Deus. O que a Bíblia diz, Deus diz. O que a Bíblia fala, Deus fala. E Deus fala através da sua poderosa palavra. E a exposição da Bíblia, a exposição das Escrituras, principalmente a pregação expositiva, é o meio pelo qual você vai se edificar. É o meio porque você vai ver a fidelidade do texto sendo exposto à igreja, e depois a aplicação desse texto à igreja para a edificação dela. Então, crente
tem que ter prazer é de ouvir Jesus falar pela sua palavra. Quando você vê um profeta de fora pregando, aí ele começa a profetizar: a tua vida é assim, a tua vida é assim, ali está o teu número do teu CPF é esse, o número da tua carteira de identidade é essa. Aí um monte de crente chora. Que edificação isso traz? Nenhuma edificação traz para você, e muitos dão valor. Agora, quando a Bíblia ela é pregada, ela é exposta com fidelidade, tem crente que abre na boca com sono. Por quê? Porque ele não tem prazer e nem ansiedade de querer ver Jesus falando com ele pela palavra. Porque crente que tem sede de ouvir Jesus falar, ele tem prazer de se sentar, abrir a Bíblia e ver a exposição da palavra de Deus. Ele tem prazer. Porque aqui não é pregada outra coisa a não ser a poderosa palavra de Deus, que é o caso que o anjo, ele ia registrar, ou ele registrou aquilo que seria entregue para o anjo da igreja, que era o pastor. Então o pastor aqui, assim como o pastor de Esmirna, que ia fazer a leitura da carta, da mesma maneira que é o pastor hoje atualmente. Ele simplesmente só vai trazer a exposição do que Jesus está dizendo de maneira coerente, de maneira fiel para o público, para o povo dele. E a Bíblia diz que Jesus conhece as suas ovelhas, e além de ele conhecer as suas ovelhas, as ovelhas também conhecem a voz dele. A verdadeira ovelha de Jesus, ele sabe quando é que Jesus está falando na igreja. Ele sabe quando a palavra está sendo transmitida. Ele sabe quando a palavra está sendo pregada com fidelidade. Por quê? Porque ele conhece a voz de Jesus pela Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que nos traz o sustento. Quando Jesus foi lavar Pedro, ele disse da seguinte maneira: Pedro disse: não me lava não, porque Jesus, eu não vou te lavar, não é o corpo todo não, Pedro, eu vou te lavar só os pés, porque vós já está limpo pelas minhas palavras. Pedro perguntou para Jesus: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então esta palavra de Jesus, que é o teu sustento e é o alimento para a tua alma, é ela que vai trazer tonificação para a tua alma, para você prosseguir firme na fé, que até o dia em que Jesus voltar para buscar o seu povo. Então crente, ovelha, tem prazer de ouvir a palavra de Jesus. Tem prazer. E nós vamos ver aqui claramente que esse texto vai nos informar que, além de receber esta carta, o texto vai nos informar, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui nós vamos ver o que caracteriza Jesus não estar mais morto, é devido a ele ser o primeiro e o último, isto é, ele é eterno. Jesus, ele é eterno, ele tem um atributo que só Deus tem, esse atributo chamado eternidade. Então Deus, ele tem um atributo de eternidade. Eternidade, eu já expliquei aqui para os irmãos, não é tempo. Eternidade é uma dimensão que não tem nem início e não tem também fim, simplesmente existe. Então Jesus, aqui ele é eterno, ele é o primeiro e ele é o último, ou seja, ele é o primeiro e o último de toda a criação. Jesus não foi um ser criado, como dizia Ário, ali na época, no ano 325, ali no Concílio de Nicéia. Mas foi aonde a sua tese caiu por terra. O nosso Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habita em Jesus. A Bíblia diz que no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele tinha os atributos do Criador. E nós vamos ver que Jesus, por ele ser Deus, então ele merece ser cultuado, ele merece ser adorado, louvado, porque ele é Deus. Infelizmente,
Muitos só têm Jesus como uma figura política. Ele quer vir para o culto apenas para receber alguma coisa. E nós não estamos aqui nesta noite, não é primeiro para receber, é primeiro para entregar o melhor para Ele, que é o melhor glória, o melhor aleluia, o melhor louvor, e dizer: assim diz o Senhor para nossas vidas. Então, esperando a vontade dele. Então Jesus, ele tem que ser cultuado. Se ele é eterno, logo ele tem um atributo da divindade. E se ele tem um atributo da divindade, logo ele é Deus. E se ele é Deus, logo ele merece ser cultuado. Por isso que a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então esse é o teu Jesus. Ele é o primeiro e ele é o último de todas as coisas. Por isso que ele disse: eu sou o alfa e sou o ômega. Ou seja, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o início, eu sou o meio e eu sou o fim de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, que ele é realmente, ele cria, ele sustenta e ele conduz. Por isso que Jesus está no controle de todas as coisas. E aqui nós vamos olhar que Jesus, além de demonstrar sua exaltação, ele mostrou também aqui a sua morte e ressurreição. A morte de Cristo foi o meio pelo qual a igreja foi salva. É isso que o texto começa a nos apresentar, que a morte de Jesus é o meio pelo qual a igreja veio nascer. Assim como água e sangue sai da costela de Jesus, ali também nasce a igreja. A igreja nasceu no Calvário. Ela foi inaugurada no Pentecoste. Nós somos frutos do Calvário e nós fomos inaugurados no Pentecoste. No Calvário, nós nascemos lavados pelo sangue de Jesus. Você creu em Jesus que morreu, mas a ressurreição é a declaração que a tua salvação está garantida e ela está segura. O que garantiu que a tua salvação está segura é porque ele ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o seu sacrifício teria sido à toa, em vão, não teria resultado em nada. Nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. A Bíblia diz que ele é o autor de nossa fé e o consumador de nossa fé. Como assim? Ele é o autor da tua fé no Calvário e ele é o consumador da tua fé no túmulo vazio. Jesus, ele ressuscita para assegurar a tua salvação. Este foi o propósito. Por isso que ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno ali no grego é Hades, mundo dos mortos. Ou seja, o texto está dizendo ali, falando de morte. Jesus está dizendo que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele arrebentaria as portas da morte e assim a igreja iria prevalecer em todo o mundo. Se hoje nós estamos cultuando aqui e se a igreja romper o tempo, é porque o teu Jesus está vivo e vivo para sempre. Aqui está o motivo, porque a tua salvação está segura, porque tu não adora um Deus morto. Você vai ver que Herodes, ele criou uma estratégia. E qual foi a estratégia? Ele disse: vamos matar os cabeças, vamos matar os apóstolos. Nós matando os apóstolos, esse cristianismo aí se acaba, esse cristianismo aí desaparece. Então o que foi que ele fez? Capturou Pedro e capturou Tiago. O coitado do Tiago morreu a fio da espada. Pedro era o próximo, mas como Deus tinha plano com Pedro, o anjo foi lá e libertou Pedro, porque também a igreja estava orando e clamando pela vida do apóstolo Pedro. Agora olhe para cá. Se o plano de Herodes era matar os apóstolos para matar o cristianismo, os apóstolos não estão hoje no nosso meio. Todos morreram. Todos desapareceram. Todos são pó. Estão debaixo da terra. E por que a igreja chegou no pleno século 21? É porque o edificador da igreja não é Pedro. O edificador da igreja não é Tomé. O edificador da igreja não é João.
O edificador da igreja não é Paulo. O edificador da igreja não é Santo Agostinho. O edificador da igreja não é Martinho Lutero. Não é Zwingli, não é Calvino. Não é pastor, não é papa. A igreja prevaleceu porque o dono dela vive e vive para todo sempre. Todos passaram, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a igreja está aqui hoje. A ressurreição garantiu e segurou a tua salvação para sempre. Nós vamos ver aqui claramente que esse texto, que o sacrifício de Jesus vai nos proporcionar algo também muito interessante. A morte de Jesus satisfez a justiça e o amor de Deus. Ou seja, qual era a justiça dele? Qual era a vontade dele? De te matar. A vontade de Deus para conosco era essa: de fulminar nós, destruir nós. Olhe aqui para cá. Jesus não morreu por ti porque tu é especial, não. Se você ouviu isso, tu foi mal ensinado. Jesus não morreu por nós, não é porque nós somos especiais. Ele morreu por nós porque nós somos pecadores, dependente da salvação dele. Sabe qual é o problema hoje? É que estão divinizando o homem e estão humanizando Deus. Estão centralizando o homem e estão escanteando Deus. A morte de Jesus veio satisfazer a justiça do Pai. O que foi que Jesus veio fazer? Foi o que disse Steve Lawson: ele veio te salvar de Deus. Pastor, mas como é isso? Jesus veio me salvar de Deus? Veio. Ele veio te livrar da morte, do inferno, da condenação. Quem ia te mandar para o inferno não era o diabo, não. Quem ia te mandar para o inferno não era o mundo, não. Quem ia te mandar para o inferno era Deus. Porque você não pecou, não foi contra o mundo. Tu não pecou, não foi contra o diabo. Tu pecou contra aquele que é santo 3 vezes. Então nós íamos para o inferno. Então Jesus vem para a cruz para satisfazer a justiça de Deus sobre ele. Enquanto o nosso pecado foi sobre o Filho, a justiça do Filho vem sobre nós. Aí quando Deus olha para você, Ele só vê a marca do sangue de Jesus na tua vida. O anjo da morte, o juízo não pode tocar em você, porque Jesus morreu pela tua vida. Então, o que foi que Jesus veio fazer? Ele veio te salvar de Deus, para Deus, veio te salvar de Deus, por Deus e para Deus. Ele veio te salvar da ira de Deus, ele veio te salvar pela graça de Deus e ele veio te salvar para a glória de Deus. Foi com este propósito que ele veio. Ele te livrou da ira, ele trouxe o favor de Deus, e quando você chegar nos céus, o nome do Pai vai ser glorificado. Por quê? Porque o plano dele foi executado em Cristo para salvar a tua alma do inferno. Nós estava perdidinho, não estava? Aí você vai olhar que além disso, que esse sacrifício, além de satisfazer a justiça, satisfez também o amor. Se ele estava com vontade de te matar, ele também estava com vontade de não te matar. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crente, você na tua casa, quando você dobra o teu joelho, o que é a primeira coisa que você fala para Deus? Você pede ou você agradece que Ele te salvou do inferno? Já parou para pensar nisso? Quando você dobra o teu joelho, o que é que você fala para Ele? Você é um crente grato? Você agradece o que Ele fez por ti?
que Ele morreu pela tua alma, que Ele morreu a tua morte, Ele chorou o teu choro, Ele pegou as tuas chicotadas, Ele pegou os teus cravos. Você agradece a Deus por isso? Ou a salvação você chora e diz: isso eu já conheço, isso eu já sei. Ah, Jesus morreu, daí já vem sendo martelado. Não se acostume com o sagrado, porque quando a gente se acostuma com o sagrado, a gente começa a desprezar o sagrado. Ah, Jesus morreu, já sei. Ah, Jesus, conheço tudo. Quando você se acostuma com o sagrado, para você tanto faz, para você quanto seis. Agora, quando você é um crente que entende que merecia o inferno, merecia a condenação, merecia o sofrimento, você, quando dobra os teus joelhos, você começa a chorar na presença de Deus. Oh Deus, obrigada pela salvação da minha alma, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Porque salvação não é você vir aqui na frente e receber uma oração, não. Não é você vir aqui na frente e fazer uma confissão, não. É você vir aqui, meu irmão, todo dia sendo grato a Deus pelo que Ele fez pela tua vida. É isso que é ser cristão genuíno. Se você lê, quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você só vai ver uma coisa: morte e ressurreição. O propósito de Deus não é outra coisa. A Bíblia se resume nisso: criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia fala disso. A Bíblia não gira em torno de outra coisa a não ser do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para te dar vida eterna. Foi para isso que Ele veio. Então sejamos gratos pela salvação de nossas almas. Valorizamos o que Ele fez por nós. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu valorizo o sacrifício de Jesus? Como é que eu valorizo a ressurreição dele? É quando tu não fala do teu irmão. É quando você não adultera. É quando você não vai para a cama antes do casamento. Assim eu valorizo a salvação de Deus para a minha vida. Antes de você pecar, porque se você pisar a lei, você terá juízo. Mas a Bíblia diz: se você pisar o sangue, juízo maior será sobre a tua vida. Nós precisamos, nos últimos dias, nos centralizar e colocar o sangue de Jesus nas portas das nossas vidas. Se o sangue de Jesus estiver na porta da tua casa, na tua alma, o anjo da morte não vai encostar e não vai tocar em você. Não vai. Valoriza. Valoriza. Quando você pensar em colocar o dedinho lá no computador para assistir imoralidade, te lembra do que Jesus fez por ti no Calvário. Quando você pensar em falar mal do teu irmão, lembra do que Jesus fez por ti no Calvário. Lembra, isso que é isso? Gratidão. Reconhecimento do que Ele fez pela tua alma. Nós vamos ver que a igreja, ela passava por uma terrível perseguição. A perseguição dos líderes civis, quanto pelos líderes religiosos. Mas ele pede para essa igreja perseverar até o fim e ser fiel até o fim. E aqui nós vamos ver que Esmirna, ela é elogiada. Está aí no versículo 9, capítulo 2.
Conheço a tribulação. Você que é bereano, crente bereano, acompanhe na Bíblia. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Eu conheço a tua tribulação. Jesus não conhece só a nossa vida do dia a dia, não. Ele não só sonha, ele sabe o que você está passando. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando. A sua pobreza, embora seja rico. Tem uma igreja que ele vai chamar, tem uma igreja que ela é rica, Jesus vai chamar de pobre. E tem uma igreja que ela é pobre, e Jesus vai chamar ela de rica. A igreja de Esmirna, é essa igreja, que ela é pobre, mas Jesus vai chamar ela de rica. A blasfema do que declaram e não são, sendo isto sinagoga de Satanás. Jesus disse que conhece a situação da vida dos crentes, da igreja de Esmirna. O verbo conhecer aí, no grego, não está no futuro e nem no passado, está no presente. Ele conhece exatamente a situação que o crente está passando no sofrimento. Ele sabe a doença que você tem, ele sabe o problema do teu lar, ele sabe o problema financeiro, ele sabe o que você passa. Mas o recado dele para você hoje é: permaneça firme e fiel até o fim. Mesmo que não venha bonança, mas permaneça fiel. Mesmo que não venha a tempestade se acalmar, mas permaneça fiel. Porque nesse mundo, irmão, você terá sempre tribulação. Sempre. Está lá em João 16, 33, se não me foge a memória. No mundo tereis o quê? Aflições. Não espere diversão no cristianismo. Jesus não prometeu ausência de tribulação. Jesus não prometeu ausência de sofrimento. Outro dia eu estava pregando num culto de rua. Eu disse para os irmãos da seguinte maneira: eu estou aqui para não enganar vocês. Eu estou dizendo, se vocês virem para cá, se preparem para carregar a sua cruz. Se prepara para as tribulações. Se prepara para as lutas. Porque o que Jesus promete para mim e para ti só é o céu. Só é a salvação da tua alma. É só o que Ele promete para ti. Um certo amigo meu, um médico, me chamou e disse assim: rapaz, quando eu estava no mundo, eu sofri, e eu fui crente para ver que o negócio melhorasse, as tribulações da minha vida melhorassem. Foi piorar. A questão tem uma diferença. O do mundo passa por tribulação, porque tribulação vem para todo mundo, tanto para ímpio quanto para piedoso, tanto para profano como para santo. A diferença é que o ímpio, ele passa as lutas sozinho. O crente, ele tem Jesus com ele todo dia, para dar vitória para ele, para dar consolo para ele, para dar fortalecimento para a alma dele, para ele prosseguir na jornada. Prossiga. Jesus, o próprio Davi cantou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, vai te faltar tudo, o que não vai te faltar é o Senhor. Porque na casa do crente, em vez em quando falta a saúde. Na casa do crente, em vez em quando falta a comidinha na mesa. Em vez em quando falta o emprego. Mas uma coisa que não falta é o Senhor na tua vida. Pode faltar tudo, mas a tua herança é o Senhor na tua vida. Por isso que o salmista cantou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele está contigo. Então Ele conhece. Então o evangelho que eu estou falando para vocês é esse. Então os irmãos estavam sendo perseguidos. Por quê? Porque tinha duas divindades lá, Zeus e Cibele. Zeus é um deus grego
E lá tinha que cultuar esse Deus. E lá também tinha uma deusa da Frígia, chamada Cibele, onde era cultuado. Ela era conhecida como a deusa da fertilidade. Os pagãos perseguiam esses crentes para abandonar a fé, para adorar os seus ídolos. Então o que eles faziam? Começavam a fechar a porta de emprego. Tu é cristão? Está demitido. Tu é cristão? Cai fora. Tu é cristão? Vaza. Não dá para trabalhar aqui. Por isso que Jesus disse: tu és pobre, mas na verdade tu és rica. Os crentes, por não ter emprego, por não trabalhar, por causa de uma intolerância religiosa ou a intolerância cristã, os crentes estavam sendo perseguidos pela fé em Jesus. Mas Jesus viu os crentes passando por necessidade, passando por... Vocês podem ser até pobres aqui para eles, mas para mim vocês são ricos da presença de Deus. Te prepare que o negócio vai apertar. Se não já até começou já a apertar. Eu vou dizer uma coisa: eu não prego partidarismo dentro da igreja, mas uma coisa eu digo para vocês: se o comunismo ele pegar a nação brasileira, tu pode te preparar para perseguição. Perseguição. Vão te calar nas redes sociais, vão te perseguir no emprego. Porque hoje é assim. Então você precisa permanecer firme, independente da situação. Então esses daqui eram perseguidos. Para completar ainda tinha o tal dos judeus, que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Esses crentes, irmão, eram perseguidos. Irmão, aqui, o povo aqui é a única igreja que não recebe repreensão de Jesus, é a igreja de Esmirna. Uma igreja fiel e temente ao Senhor. Estava sendo perseguida agora por quem? Tanto pelos pagãos, como também pelos judeus. Não é de hoje não. Aqui o judeu é chamado de aqueles de sinagoga de Satanás. Vocês se lembram que quando eles chegaram para Jesus, perseguindo Jesus, foi Jesus disse para eles que eles são filhos de quem? Eles são filhos do diabo. Vamos lá para a Bíblia. João 8. João 8. Oito, 44. Vamos começar a ler do 40. Olha o que diz aí. Mas agora vocês, querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que eu ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Olha Jesus. Jesus diz: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são de quem? São de quem? Do diabo. Os judeus perseguiram o ministério de Jesus, não acreditavam que Jesus era enviado por Deus e começou a perseguir Jesus. Isso daqui não é novo aqui em Esmirna. Jesus já havia falado que os homens que perseguiam a sua obra eram filhos do diabo. Quando tu vê um crente dentro da igreja perseguindo a obra, perseguindo o trabalho, falando do trabalho, perseguindo, não concordo, não quero, não aceita, é mensageiro de quem? Do diabo. Porque o diabo não quer ver o desenvolvimento da obra, irmão. O diabo não quer ver o crescimento.
O diabo não quer ver o avanço. Agora só quem quer ver avanço da obra é só quem é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Agora quando eu vejo o irmãozinho falando da obra, perseguindo a obra, falando mal de pastor, eu não concordei, eu não aceito, eu não vou, eu não gostei, é porque ele só é um perseguidor, instrumento de quem? Do diabo. Não dê teu coração para o diabo não, irmão. Entrega teu coração para Jesus. Porque tem gente que serve dentro da obra. Quando tu vê uma pessoa querer atrapalhar a obra de Deus, o que é que a Bíblia diz? Sinagoga de quem? De Satanás. Pastor, dentro da igreja tem filho do diabo. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus escolheu quanto? Jesus escolheu quanto? 12. Depois, um daqui é o quê? Um aqui é o diabo. Não entrega o teu coração para Satanás. Trabalhe, se envolva, ore, busque, planeje, evangelize, faça a obra avançar. Ao invés de você ficar falando, trabalhe para Jesus. Por isso que tem obra ré, que a obra ré parece que a engrenagem é enferrujada, não tem óleo. Porque crente velho ruim, falando, pede para Deus derramar óleo na tua vida, para que a engrenagem anda perfeito. Se tem alguém que fica querendo atrapalhar a obra, pô, tu fique sabendo certo, pela Bíblia que eu preguei hoje. Não é da minha boca não, vocês leram aí. Fique certo, você, crente aí da internet, que persegue o pastor, que persegue a tua igreja, que persegue o povo, que é contra dízimo, que é contra oferta, que é contra evangelismo. Se você é contra isso, você é instrumento do diabo. Não é de Deus não. Então Deus quer homens que abraçam a sua causa e trabalham para a glória dele. Se hoje você está ouvindo isso, e você era isso até hoje, diga hoje, Deus, a partir de hoje, eu não quero ser mais instrumento de Satanás. A partir de hoje, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não entregue o seu coração. Porque, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. O diabo, ele só quer ver coisa ruim. Ele nunca vai entregar coisa boa, não. Se lembra de Jó? Jó, os teus animais todos morreu. Só escapou eu. Quem era que entregava o recado? Era o diabo. Ei, Jó, veio uma ventania, derrubou tua casa, matou teus filhos tudinho. Tu acredita que só escapou eu? Eu vim dizer aqui para ti. Tem crente que é esse daí, ele é um diabo da vida. Ele diz, olha irmão, o trabalho está assim, o trabalho está assim, o trabalho está assim. Ele só leva a notícia ruim. A língua dele é uma língua do Satanás. Mas hoje pela palavra, a tua língua que está para fora, ela vai entrar para dentro. E ela vai ser língua queimada. Ao invés de você ficar falando, você vai glorificar a Deus. Ao invés de você ficar falando, você vai falar línguas estranhas. Porque você não é do diabo, você é de Deus. E foi comprado pelo sangue de Jesus. Pastor, mas que mensagem pesada. Vai falar para Jesus, porque foi ele que revelou para Esmirna. Quando você chegar lá hoje, dobrar o joelho, Jesus, mas o pastor hoje pegou pesada. Eu lhe digo bem que o Espírito Santo fala ao teu coração. Ô minha filha, não foi o pastor não. Foi a minha palavra. A minha palavra. É por isso que a pregação expositiva é o modo mais fiel de você trazer a verdadeira identidade do texto. Para finalizarmos, vixe, o tempo já adiantou. Mas vamos lá correr.
Vamos aqui correr. 2:10. Não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Sejam fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aqui Esmirna iria passar por um sofrimento terrível. O imperador iria se levantar, ele iria querer ser cultuado, ele ia querer ser adorado. Imagine, os pagãos queriam que adorava Zeus e Cibele. Os judeus queriam que os cristãos abandonassem Cristo. Agora aqui, o imperador exige culto a ele. E os cristãos de Esmirna, por ser fiel, foram para a prisão, mas não negaram o nome de Jesus. Crente, nem se um dia te jogar em cadeia, nem se dia botar uma faca na tua garganta, permaneça firme em Jesus, porque tem recompensa para crente fiel, e a recompensa é o céu de glória, é a vida eterna. Eles podem matar o teu corpo, mas a tua alma, o teu espírito, só quem garante e quem segura é Jesus. Permaneça fiel. Irmão, a igreja de Esmirna era perseguida. Então essa tua prova aí que tu está murmurando, tu está reclamando. Irmão, tem hora que eu começo a ler a Bíblia, eu digo, meu Deus, eu não sou crente não. Meu Deus, eu estou longe, meu Pai. Esse povo sofreu demais. Esse povo não negava a fé. Crentes que eram degolados vivos, crentes que eram arrancados a pele viva, crentes que eram queimados em fogueiras. O irmãozinho, uma provinha, um problema financeiro. Jesus ruim. Não vou dar mais o dízimo não. Eu não vou dar mais a oferta não. O negócio aqui está apertado. Eu vou sair dessa igreja. Eu estou só sofrendo. Seja assim não. Porque nós não sofremos com esses homens nos 3 séculos da era cristã não. Porque nos primeiros 3 séculos da era cristã, os crentes, irmãos, eram mortos pela causa do evangelho. Hoje tu tem liberdade para entrar aqui e cultuar a Deus. Tu tem a tua comidinha na tua mesa. Se tu adoece, tu tem um hospital. Tu tem liberdade para entrar e sair. Tu tem Bíblia, para tu ler a Bíblia todo dia. O que tem de cristãos lá na Ásia, na China, que não pode ter o que você tem. Na África, na Nigéria, que não pode ter o acesso de um culto cristão como você tem. Homens que morrem queimados. Homens que sofrem. Aí uma provinha que vem, nós quer chutar o pau da barraca. Permaneça fiel até o fim, porque Jesus tem recompensa para a tua vida. Olha a recompensa aí, capítulo 2, versículo 11, para finalizar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, tudo que você ouviu hoje, guarde em seu coração. Porque o Espírito aqui é a inspiração da palavra. É a palavra falando, é o Espírito falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele disse, o que ele disse aqui? Não seja instrumento de Satanás. Seja fiel até o fim. Suporte as lutas. Por quê? Olha a recompensa. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano. O dano da segunda morte. Qual é isso? Aqui está falando de 2 coisas. O vencedor vai ganhar recompensas. E qual é a recompensa? Assim como um atleta, ele está numa maratona e ele está correndo, ele tem um objetivo de alcançar a chegada e receber a medalha, receber o seu prêmio. Assim é a caminhada cristã, assim é a corrida cristã. Que você suporte, que você permaneça firme, que você seja um atleta espiritual. Para quê? Para que naquele dia, porque pódio é exaltação. Pódio é exaltação. Vai chegar o dia que o Senhor vai nos exaltar, nos dando a vida eterna, nos dando a coroa da vida, o prêmio que todo crente batalha. Então, meu irmão, batalhe por esse prêmio. Não abandone em meio a essa caminhada. Vá até o fim. Permaneça firme.
Pastor, mas estão falando mal de mim. Se faça de surdo. Permaneça firme. Se segure. Ore. Pastor, a depressão está me apertando. Segura firme, vai orando, vai clamando, vai pedindo, porque a tua vitória está chegando para a glória de Deus. Quando a trombeta tocar, você não vai receber o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? A Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a glória eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. A primeira ressurreição é essa. Nós vamos ressuscitar para a glória eterna. Quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor. Depois vai haver o grande trono branco. E qual é o grande trono branco? Naquele dia ele vai dar ordem para a terra, e os pecadores de todas as épocas e tempos vai ressuscitar, que é a segunda ressurreição. Aí ele vai procurar os nomes no livro da vida. Ele vai procurar o nome no livro da vida e ele não vai encontrar. Aí ele vai jogar na segunda morte, que é o inferno. Por isso, meus irmãos, mas para nós não tem isso. Para nós tem vida, e vida com abundância. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.